Bem, meus queridos irmãos, novamente estamos reunidos para este Evangelho de domingo e que Deus, Pai Todo-Poderoso, proteja, ampare e ilumine a todos nós. Que as nossas orações e o nosso Evangelho seja repleto de luz, de paz, de harmonia e de tranquilidade. E vamos neste momento, meus queridos irmãos, ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É do capítulo 13. Item 11. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz que olhem as criaturas as outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando e como representantes da divindade? Levais alegria a essas famílias que dá vida apenas conhece as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repentinamente a chorar estas palavras que, como um agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a estes pequeninos, lembrai-vos de que a mim que fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, enquanto se acharem exilados na terra. Tu lhes serás a consolação e prelibar das alegrias do que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus amigos encarnados creiam na palavra do amigo que lhe fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração e o contentamento da alma, remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que as misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e que lhes feche os olhos. Quando a morte os reclame, quando bem o, quando bem o fazer, não vos queixais, ao contrário, agradecei a Deus, a prodigalizai e a mão cheias a vossa simpatia, e o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que deserdados dos bens desse mundo enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus Cristo esteja conosco.
E a nossa lição fala da a beneficência, a caridade, meus queridos irmãos. Nunca devemos tirar da nossa mente, do nosso coração, caridade, sublime palavra que nos dá mais um incentivo de praticar esta caridade. Caridade, meus queridos irmãos, que façamos esta caridade com humildade, com paciência, e que nós façamos essa caridade às escondidas, como diz o nosso Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dá direita. Por isso que devemos praticar esta caridade assim, meus queridos irmãos, sem alardear para que o que foi dado, que foi prestado, que foi comunicado. Não façamos esta caridade com estes comunicados, nem alardeando o que foi praticado. Tenhamos no nosso coração o amor, a caridade, paciência para com todos, meus queridos irmãos. Só assim nós podemos prosseguir nesta caminhada. Esta caminhada que às vezes é cheia de obstáculos, que consigamos passar estes obstáculos com fé nos nossos corações, com fé em Deus, com fé na espiritualidade. E te agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade de nós estarmos aqui neste momento, fazendo as nossas orações, fazendo este evangelho neste domingo. Que Deus ilumine a todos nós, proteja a todos nós. E pedimos neste momento, meus queridos irmãos, que seja aplicado um passe em todos nós, que estas energias percorram todo o nosso corpo físico e espiritual, dando-nos o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, que os nossos centros de força sejam acionados harmonicamente. Pedimos, Senhor, que neste momento, pelos irmãos que se encontram doentes nos leitos dos hospitais, nas suas residências, aqueles que estão no presídio da nossa cidade, aqueles que foram abandonados nos asilos, nas creches, nos orfanatos ou moram nas ruas. Que a luz do Divino Mestre envolva, proteja e ampare a todos esses irmãos. Pedimos pela nossa cidade, que a nossa cidade seja protegida, amparada, seja livre dos vendavais e das tempestades, que esta pandemia seja amenizada na nossa cidade. Pedimos pela nossa casa espírita a luz, a paz, a proteção, o amparo, o fortalecimento cada vez mais da nossa casa espírita. Pedimos aos médicos espirituais que coloquem nas águas postas em cima das mesas o medicamento necessário para os nossos males físicos e o equilíbrio do nosso espírito. E damos graças, Senhor, por esta grande oportunidade. Que Deus ilumine, proteja e ampare, fortaleça todos nós, fortaleça o nosso país de paz, de harmonia e de tranquilidade. Graças nós te damos, Senhor, e que assim seja.